O que fazer com os prontuários dos teus pacientes de uma clínica onde você não prestará mais o serviço para ela? Ou porque você está se desligando por algum motivo, ou porque a própria clínica está interrompendo o serviço de psicologia. Será que você sabe quais são as orientações e cuidados éticos que você deve adotar nesses casos? Vou já te passar um spoiler. Muitos colegas, além de ter dúvidas, acabam pecando e tendo falhas éticas por omissão, por não fazer nada, não ter nenhuma ação especial nessas situações, ou por simplesmente fazer uma conduta que não está de acordo com o que o código de ética disciplina que você deve fazer. Esse é um tema muito importante para profissionais de psicologia, porque constantemente nós prestamos serviços para organizações, para clínicas, que por qualquer motivo nós nos desligamos ou às vezes o próprio serviço é encerrado. Por isso, se você quer estar preparada para situações como essa, fique conosco, porque logo após a vinheta nós vamos trazer que o Código de Ética disciplina sobre essas práticas e as minhas experiências enquanto ex-presidente da Comissão de Ética do CRP aqui de Alagoas, quando lidávamos com situações como essa, os colegas com dúvidas e trazendo demandas como essa. Então, para você ficar protegida, resguardada técnica e eticamente, fique conosco, que esse vai ser o tema que nós vamos abordar logo após a vinheta. Você está se desligando da clínica onde você atendia pacientes ou o próprio serviço de psicologia daquela organização está sendo temporariamente ou definitivamente interrompido? O que você, psicóloga e psicóloga, deve fazer? Quais são os cuidados que você deve adotar em relação aos atendimentos desses pacientes e os prontuários dos atendimentos? Você sabia que muitos colegas de psicologia, além de ter dúvidas sobre esse tema, infelizmente acabam cometendo faltas éticas e técnicas por omissão, por não ter nenhum cuidado, nenhuma ação em relação a esses casos, e até mesmo por fazer ações que ferem os princípios éticos da nossa categoria. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos abordar os cuidados éticos que você, psicóloga e psicólogo, deve adotar ao término e interrupção de um serviço psicológico. Quais são os cuidados e orientações que você deve fazer, inclusive em relação aos prontuários. Então, se você quer não só compreender esse tema importante do nosso fazer psicológico, mas está protegida ética e tecnicamente em relação aos prontuários, aos cuidados que você deve adotar ao término de um atendimento psicológico com seu paciente, fique conosco, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Essa semana nós estamos trazendo dicas e orientações éticas sobre o exercício de profissionais de psicologia. Por isso, logo após a vinheta, esse é o tema do nosso programa. Até daqui a pouquinho. Ok, beleza. Muito bem, nesse segundo dia dessa semana sobre dicas e orientações éticas do fazer de profissionais de psicologia, nós vamos falar sobre o que fazer com os prontuários dos pacientes ao término ou interrupção de um serviço psicológico, seja porque você se desligou, né, daquela clínica, daquela organização, seja porque o serviço de psicologia está sendo interrompido temporariamente ou, quem sabe, definitivamente. No primeiro programa dessa semana, onde nós estamos abordando os cuidados, dicas e orientações éticas, nós falamos sobre: é possível o psicólogo ofertar psicoterapia para funcionários da empresa que ele trabalha? Se você quer mais informações, tirar suas dúvidas sobre esse tema, vai aparecer aqui o card no vídeo. Você pode depois assistir e tirar suas dúvidas e também entender esse tema, que é até um tema polêmico. Mas no vídeo de hoje nós vamos destacar o que fazer ao término e interrupção do serviço psicológico. Ponto que eu quero trazer para vocês, antes da gente ir para o Código de Ética e eu trazer as dicas e orientações que nós fazemos enquanto Conselho de Psicologia. Atualmente eu sou conselheiro de Psicologia, diretor, né, do Conselho, presidente da Comissão de Avaliação Psicológica, mas por muitos anos, 5 anos,
já fui presidente da Comissão de Orientação e Ética, onde nós lidamos com diversas dificuldades, né? Dúvidas de colegas de psicologia, mas infelizmente diversas práticas que ferem princípios éticos. E uma das coisas que nós observamos é a falta de cuidado, de orientação ou até mesmo de entendimento do psicólogo e da psicóloga, o que fazer numa situação dessa. Nós vamos trazer um ponto. Eu não vou dar muito destaque aqui em relação ao que acontece com mais frequência. Você, psicólogo e psicólogo, atende o paciente e o serviço para aquele paciente está encerrando. Porque você deu alta, porque o paciente não quer mais continuar o acompanhamento psicológico. A orientação básica para esse caso é você vai pegar os seus prontuários e seus registros, fazer o arquivamento adequado, né, no consultório ou de forma digital. E esse documento, esses prontuários, as anamneses, né, os protocolos de teste daquele paciente que não foi o serviço de psicologia que foi interrompido, ou você saiu, né, daquela clínica. Mas aquele atendimento ele foi interrompido, que é o que mais acontece. Nesses casos, arquivar e a guarda mínima por 5 anos, tá? Independente se você atendeu esse paciente numa instituição pública ou privada. O que nós vamos destacar aqui é: eu trabalho numa empresa, eu trabalho para uma organização, eu trabalho para uma clínica que presta serviço para planos de saúde, ou de forma pública, ou de forma particular, atendimento público ou atendimento particular, e aquela empresa para a qual eu presto o serviço, por algum motivo eu estou me desligando dela. Ou eu fui demitido, pode acontecer, ou eu pedi demissão porque eu vou ter novos projetos, ou atender em outra empresa, fazer outras práticas profissionais. Essa é a situação 1 que nós vamos dar destaque hoje. E a situação 2 é: você trabalha para uma organização, uma clínica que atende plano de saúde, atende particular, ou uma instituição de órgão público, onde o serviço de psicologia ou a própria organização está interrompendo os seus serviços, seja temporariamente, acontece em alguns casos, vai ter uma reforma, aí todos os profissionais estão sendo remanejados para um outro serviço. Aí normalmente os pacientes vão também, mas você pode estar sendo remanejado para uma nova secretaria, para um outro dispositivo, né, do órgão onde você trabalha. E apesar de ter o serviço de psicologia, você não vai estar mais naquele serviço específico. Nós vamos dar um foco dessas duas situações. E a primeira situação que eu vou trazer é: o serviço de psicologia continua, mas você, psicóloga, psicólogo, está se desligando daquele serviço. Porque você pediu demissão, você pode ter sido demitido, ou você foi transferido para um outro setor, para um outro serviço. Essa é a primeira situação. Vamos ver o que o nosso Código de Ética disciplina sobre isso. Nós estamos aqui com o nosso Código de Ética, e ele no artigo 5º vai tratar: em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele, a psicóloga ou psicólogo, deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Então, primeiro ponto: você atende lá numa clínica, a clínica continua o serviço de psicologia, você vai se desligar. Quem deve zelar pela guarda daqueles prontuários, dos protocolos de testes que faz parte do atendimento da clínica, das anamneses, dos roteiros de entrevistas que estão todos lá no prontuário do serviço de psicologia ou no registro do serviço de psicologia, quem deve zelar pela guarda desses prontuários é você, colega psicólogo e psicóloga. Mas essa guarda não é que você vai pegar essa documentação, colocar debaixo do braço e levar para sua casa e arquivar na sua casa. Não. Por quê? As informações do atendimento daquele usuário do serviço é de respeito da clínica. Lembrando, você está prestando serviço para a clínica. É diferente de você sublocar uma sala numa clínica. Aí você só está sublocando a sala, os pacientes são seus. Nesse caso, você atende e presta serviço para uma clínica, os pacientes chegaram para você através dessa clínica, por convênio de saúde, por serviço de rede privada mesmo, ou rede pública. Nesses casos, você deve zelar pela guarda desses documentos. Nós temos duas situações. A primeira é: em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo. Essa é a situação 1. Então, se eu estou saindo do serviço, eu vou chamar aqui Clínica Saúde.
Existem outros psicólogos na clínica saúde. O que é que eu vou fazer? Eu vou zelar, eu vou organizar para que aquela relação dos prontuários que eu tenho, dos registros, com todos os documentos privativos de psicólogos que estão ali, seja repassado para uma psicóloga ou um psicólogo que ainda continuará naquela clínica saúde. De preferência, a gente repassa, geralmente essas clínicas, aqui essas organizações, têm um psicólogo responsável técnico. De preferência, você passa para esse psicólogo responsável técnico. Essa é a situação 1. Mais um cuidado. Não só simplesmente pegue toda a documentação dos prontuários e entregue para o profissional da psicologia. Isso traz riscos e inseguranças para você, mas também para o colega. Por quê? Vai que some um prontuário depois que você entregou. E aí há uma quebra de sigilo porque esse prontuário foi divulgado, foi foi exposto para terceiros que não dizia respeito. E aí pode surgir, né, processos éticos. E como você vai comprovar que aqueles prontuários foram entregues aos cuidados de um colega psicólogo? Se você não fez nenhum registro, o colega psicólogo, que possivelmente deixou os prontuários de forma sem zelo, guardado sem zelo, e foi extraviados, podemos dizer assim, vai dizer que ele nunca recebeu aquele prontuário, só recebeu os prontuários que estão lá na gaveta, no armário do serviço de psicologia. A minha dica: vai repassar todos os prontuários de documentação para um psicólogo, responsável técnico, ou outro psicólogo que atende lá no serviço, faça um inventário. O que é esse inventário? Relacione quantos prontuários você está entregando e faça nominalmente qual é o nome do paciente e o que tem em cada prontuário. Você pode dizer um roteiro de anamnese, um protocolo de resposta do teste X. Faça essa relação, isso é para trazer segurança. Na data que você está entregando, você assina e peça para o colaborador psicólogo que está recebendo, o responsável técnico para assinar. Situação 1, já respondi e trazido aqui dicas e orientações para você. Situação 2, você está saindo do serviço, está sendo exonerado, está pedindo demissão, porém você era o único psicólogo do serviço. E aí, como é que você vai fazer um inventário, passar para um psicólogo responsável se ainda não tem psicólogo? A empresa pode dizer a você: olha, você está pedindo demissão, a gente não estava preparado, ou a gente está te demitindo, mas só a partir do mês que vem, ó, daqui a 60 dias, chegará um novo profissional. O que é que você deve fazer nessas situações? Não adianta você passar o inventário e pedir para o não psicólogo assinar, porque ele não pode ter acesso àquela documentação. Olha o que é que o nosso código de ética traz. Em caso de demissão ou exoneração, artigo 15, parágrafo 1º, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo, ou, é o caso agora, lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. É fazer o que nós chamamos dentro do sistema conselhos o lacre. O que seria esse lacre? Você vai acionar, de preferência, a Comissão de Orientação e Fiscalização do seu CRP, da sua região, informando a situação, que você atua numa clínica, que você está saindo da clínica saúde, nosso exemplo, que tem prontuários de pacientes com protocolos de folhas de testes, anamneses, etc., e que não há, no momento, um psicólogo, o serviço de psicologia não está sendo extinto, vai continuar, só que o novo psicólogo, a nova psicóloga, ainda não foi contratada, ainda não está no serviço, você precisa entregar a documentação. Você vai solicitar que seja feito o lacre. A própria Comissão de Orientação e Fiscalização, ela tem, né, o material para fazer o lacre, ela tem o termo de lacre, que a gente chama de termo de lacre, o termo de deslacre, que é posterior. Você faz o inventário do que está sendo feito e que vai ser colocado naquele lacre. E aí deve-se, nem toda vez é feito isso, mas eu oriento que seja feito, deve ser marcada uma reunião para ser feito o lacre da documentação. Essa reunião deve estar presente você, um responsável da empresa, já que não tem psicólogo, não vai ser um psicólogo, e um responsável do conselho, geralmente da Comissão de Orientação e Fiscalização, geralmente o fiscal. Vocês vão conferir a documentação que você está entregando, o nome dos usuários, do serviço do paciente, da documentação. Você já leva para facilitar, né, o inventário. Você confere,
com o fiscal, né, do conselho, com o funcionário, todos confirmam que toda aquela documentação está ali, é colocado, dependendo da documentação, se não for muito, no envelope, se for muito, numa caixa, aí tem várias formas de fazer esse lacre, é feito o termo de lacre pelo Conselho Regional de Psicologia, você, o conselho e um funcionário responsável da empresa assina. Nesse termo de lacre, ele inclusive vai dizer que só pode ser feito o deslacre com a presença de um profissional do Conselho Regional de Psicologia, com a chegada do psicólogo que foi contratado, ele vai procurar o conselho para fazer o deslacre. Esse deslacre tem que ser assinado também. É considerado, né, infrações que podem gerar processos penais se o funcionário que não é psicólogo fizer o deslacre sem autorização do conselho, sem ter um psicólogo ou uma psicóloga responsável, porque ele vai ter acesso a materiais privativos de psicologia. Aí ele pode responder legalmente. Isso também vai no termo de deslacre. Você fazendo esse termo de lacre com o conselho e com o funcionário, guarda, escaneia, digitaliza, coloca num drive, você está resguardado a partir daquela data em diante, se qualquer coisa acontecer com aquela documentação. Essa foi a segunda situação. Tem alguma dúvida? Pode colocar aqui no chat do vídeo, né? Que a gente, assim que puder, responde para você. A terceira e última situação que eu quero destacar é: você está saindo do serviço de psicologia porque o serviço de psicologia está sendo extinto. O que fazer com os prontuários e os documentos dos teus pacientes? Nós vamos ver isso ainda no artigo 15, parágrafo 2. Em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de Psicologia que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Aqui é bem parecido com a situação 2 que nós vimos. Você vai notificar o Conselho de Psicologia, porque muitas vezes eu trabalho, por exemplo, na Clínica Saúde, a Clínica Saúde comprou testes no meu nome, que sou eu que compro, para usar naquele serviço, mas os testes não são meus, é da clínica. Só que se não tem psicólogo, eles não podem ficar com os testes, tá? Material privativo de psicólogos e de psicólogas. O que é que você vai fazer? Vai notificar novamente ao conselho, geralmente é a Comissão de Orientação e Fiscalização, e na prática o que é que vai ser feito? Vai ser feito também um lacre, né? O lacre dos protocolos de teste, dos prontuários, das anamneses psicológicas, dos registros psicológicos dos usuários ou do paciente do serviço, assinado novamente por o psicólogo, a psicóloga que prestava o serviço, por um responsável da empresa e por um funcionário do conselho, geralmente da COF, da Comissão de Orientação e Fiscalização. Esse material, existem diferenças em relação a onde ele vai ficar dependendo do conselho. Tem conselhos de pequeno porte, que hoje nós chamamos de nível 1, que eles não têm espaço para guardar esse material. E guardar materiais tem um custo. E tem conselhos que não tem, né? Nem tem, não é nenhuma função do conselho guardar isso, mas tem conselhos que têm uma estrutura, que conseguem guardar, e tem conselhos que não têm condições, inclusive de estrutura e financeiro para estar guardando esses materiais, porque não é só ter a sala, você tem que manter a sala condições que preservem a documentação. Conselhos de grande porte que tem essa estrutura, esse material vai ficar depositado na sede, né, ou no local do conselho, e quando o serviço de psicologia futuramente for reativado, se for o caso, uma pessoa responsável, o psicólogo responsável, procura o conselho para fazer a retomada dos materiais. O que a gente vê que é mais comum é esses materiais ir para um arquivo morto da empresa, ficando sob responsabilidade da gestão, sob penas de lei, se houver violação daqueles materiais. Eu acho essa segunda situação mais arriscada, né? É mais provável, é mais fácil de ter violações, só que pode ser considerado crime porque vai ser assinado um termo informando, a pessoa informando que ela está ciente, que ela pode responder penalmente por isso. Mas a realidade é que nem todo conselho tem estrutura para guardar materiais, e lembrar que vai ser guardado por pelo menos 5 anos, materiais de várias empresas, de vários usuários de serviços daquele serviço que foi extinto. Então, vale a pena consultar o conselho da sua região. Saindo um pouquinho do código de ética, saindo um pouquinho dos prontuários de documentos, eu queria trazer uma última orientação. Se você está saindo de um serviço, porque você pediu demissão, porque você foi exonerado, ou porque o serviço está sendo extinto, é nosso dever ético
antecipadamente informar os nossos pacientes, fazer orientações e encaminhamentos devidos. E a minha sugestão é que você deixe isso registrado nos seus prontuários, nos registros psicológicos, para evitar possíveis problemas posterior por omissão de encaminhamento, por omissão de encerramento de um serviço de uma forma mais adequada. É claro, se você está saindo daquele serviço, indo para outra clínica, indo para outro atendimento, e o paciente quiser ir com você, do ponto de vista ético, não há problema. O que não pode é você induzir que o paciente saia da clínica, daquela clínica que prestava serviço por plano de saúde, para a clínica particular que você vai ou para a clínica de plano de saúde. Você não pode induzir. Isso no Código de Ética também é considerado falta ética. Mas se o paciente de livre e espontânea vontade disser, você está indo para qual onde? Para qual clínica? Você disser, estou indo para a clínica X, olha, eu não vou atender mais por plano, vou atender particular. E ele pediu o seu contato, você que quer continuar com você, não há problema ético nessa questão, mas deixe claro, registrado isso no teu registro e no teu prontuário. Eu espero que você tenha gostado da nossa segunda dica, né? O nosso segundo dia dessa semana, o nosso segundo vídeo sobre o nosso código de ética, agora falando sobre o que fazer com prontuários e registros quando o serviço de psicologia é descontinuado. Amanhã nós temos mais dicas, orientações, vamos falar sobre atendimento online, cuidados éticos na era digital. Será que você sabe os cuidados que você deve adotar e os riscos que você, psicólogo e psicólogo, pode estar vivenciando ao prestar serviços por tecnologia? Amanhã a gente fala sobre isso. Até lá.